dá-nos liberdade, caia teu Espírito. Fazer o que nenhum homem fez, e fazer o que a história nunca viu, em cumprir, descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, e fazer o que nenhum homem fez, e fazer o que a história nunca viu, em cumprir, descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Aviva-nos, Pai, é isso que clamamos, Senhor. Clamamos, meu Pai, que o Teu Espírito Santo ia ser derramado, Pai, sobre a nossa vida. Seja agora, vem derrama teu Sim, Jesus. Espírito, seja hoje, seja agora, vem derrama teu Sim, Jesus. Espírito, seja hoje, seja agora, vem derrama teu Espírito, seja hoje, seja agora, vem derrama teu Espírito. Sim, Jesus. Sim, Jesus, clamamos, Pai, derrama o Teu Espírito sobre a nossa vida, Pai. Senhor, derrama o Teu Espírito, meu Pai, sobre essa geração, Pai. Sim, Jesus. Clamamos. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Queremos Te ver, Pai. Sim, Jesus. Sim, Pai, derrama o Teu Espírito sobre a nossa vida, Pai. Seja agora, vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Sim, Pai. Sim, Jesus, derrama o Teu Espírito, Pai, sobre nossa vida, Pai. É isso que Te clamamos, meu Pai, nesse momento, Pai. Meu Deus, clamamos, meu Pai, que o Senhor venha tirar de nós, meu Pai, todo medo. Tudo, meu Pai, que nos atrapalha de seguir no Teu propósito, de seguir na Tua vontade, Pai. Que o Teu Espírito, meu Pai, que é um Espírito de poder. Que o Teu Espírito, meu Pai, que é um Espírito de amor e de equilíbrio, meu Pai, venha ser derramado sobre a nossa vida. Sim, Jesus, te damos graças. Tu és santo, Pai. Sim, Jesus, Tu és poderoso, Pai, digno de toda honra, de toda glória. Nos abençoa, meu Pai, nesta noite. Sim, Pai. Sim, Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Cara, esse louvor, ele é maravilhoso. É lindo, João. Eu queria... É lindo, cara. Você conhece os filhos do Davi? Do cantor dessa música? Não. Cara, eles também têm umas músicas maravilhosas. Depois você procura lá, é Josh, Caleb. Beleza. Tá. Eu quero iniciar hoje aqui, eu quero ler um texto que se encontra em Êxodo, capítulo 33, começando do versículo 12. Eu vou ler para vocês, vou falar um pouco e depois vou passar para a Milena, vou ela falar algumas coisas. E esse texto, ele diz assim: Disse Moisés ao Senhor, Tu me ordenaste,
Conduz este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. E disseste, eu o conheço pelo nome, de você tenho me agradado. E Moisés respondeu, se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Cara, Moisés, ele estava no monte, ele estava orando com o Senhor, depois de ter visto que todo o povo estava adorando a um bezerro. E a sua oração com o Pai foi, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça. Então, cara, para que a gente venha saber o propósito que Deus tem para a nossa vida, você que está assistindo aqui, para que você saiba o propósito que Deus tem para a sua vida, é necessário primeiro a gente conhecer a Ele. Era o que Moisés estava falando, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça. E como eu posso conhecer ao Pai? Eu conhecer ao Pai é tendo com Ele uma vida de intimidade. É eu tendo com Ele um relacionamento. Então, era o que Moisés ele estava tendo com o Pai naquele momento, um relacionamento. Estava conversando com o Pai. Ele disse, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça. Milena, eu sei que você tem um ministério maravilhoso na sua escola, na sua cidade. E eu creio que para que você soubesse qual era o propósito que o Pai tinha para você, foi necessário primeiro você estar com Ele em intimidade, em relacionamento. E eu queria que você contasse para a gente um pouco como foi que tudo começou a queimar no seu coração, para que você ministrasse para os seus colegas nas escolas. Como essas chamas, elas se acendeu dentro de você. Bem, mano, tá em cima desse texto aí que você leu, que Moisés, ele clamou, né, pela presença de Deus. E antes eu quero citar também uma passagem relacionada também à história de Moisés, só que eu não me lembro em qual parte da Bíblia tá, mas eu acredito que esteja em Êxodo, não me lembro. Mas em que, quando o povo de Israel tinha pecado, né, tava reclamando demais, nós conhecemos a história do povo de Israel no deserto, e a Bíblia vai dizer que Deus, ele, né, se irou e disse para Moisés que não iria mais acompanhá-los na jornada e tudo mais. E Moisés, ele foi interceder, né, pelo povo, pelo seu povo ali, porque ele era o líder, então acaba que o líder sempre tem uma responsabilidade muito, muito maior. Uhum. Só que a Bíblia diz que Moisés, ele foi interceder pelo povo, sabe? E Moisés fala, Senhor, se tu não fores conosco, não vai adiantar de nada, não vai adiantar de Nesse texto mesmo ele também fala sobre isso. Sim. Então, assim, eu lembro que quando eu comecei, eu tinha lido esse versículo, né, que Moisés fala que se o Senhor não for conosco, não vai fazer sentido e não vai ter como a gente ir também. A Bíblia vai dizer que Deus, ele, né, se compadeceu e foi juntamente com eles. Só que, assim, intimidade, né? Intimidade é o que, mano, é o que mantém o fogo aceso. Nós precisamos sempre estar dispostos a nos entregarmos a Jesus da mesma forma como ele nos entregou. O seu próprio corpo, sabe? A sua própria pessoa, nossa. E eu me lembro que com 11 anos foi onde Jesus, ele me ministrou no meu coração a eu entrar pro secreto e para conhecer mais daquilo que ele tinha para mim. E foi a partir daquele momento em que Jesus, ele ministrou mesmo no meu coração e disse para mim, para eu começar a me dedicar a isso, sabe? Começar a me dedicar às palavras vindas dele. E a partir daquele momento foi onde eu comecei a me apaixonar pela palavra, comecei a me apaixonar pelas palavras que são proferidas na Bíblia, né? E foi onde eu comecei a sentir algo da parte de Deus e um fogo de amor, sabe, pelas pessoas. Porque de uma maneira como eu estava sentindo pelas pessoas, tipo, compaixão mesmo. E eu provei algo tão bom da parte de Deus que automaticamente eu queria que as pessoas também provassem disso. E isso começou a ser gerado no meu coração. Com 11 anos foi onde eu entrei pro secreto, assim, né, basicamente. Mas com 13 anos foi onde ardeu mais isso, porque eu tava
tão alimentada das palavras do Pai e, tipo, tão convicta daquilo que eu era e estava me sentindo tão completa e tão saciada nele que eu comecei a enxergar nas pessoas esse desejo, sabe? De serem saciadas, de provarem o amor de Deus. E partiu disso. Depois que eu senti isso, o Espírito Santo ministrou algumas estratégias para mim e foi onde começou, sabe? Expandiu. Amém, cara. Nesse texto que eu li aqui no começo, depois que Moisés fala aquilo que eu falei, que o Senhor vai responder a ele, o Senhor responde a ele dizendo uma coisa. O Senhor fala: eu mesmo acompanharei e darei a você descanso. Cara, muitas das vezes Deus ele nos envia um propósito. Deus ele nos dá uma vocação. Mas muitas das vezes a gente tem medo de assumir, a gente tem medo de ir lá e fazer o que Deus está pedindo para a gente fazer. Mas uma coisa que eu aprendi com esse texto é que quando ele nos envia um propósito, ele vai nos acompanhar. Quando Deus ele enviou você, Milena, para a sua escola, o Senhor ele estava lá, ali acompanhando. Então, era a mesma coisa que Deus estava fazendo com Moisés. Por onde Moisés andava, o Senhor ele acompanhava Moisés. Então, a gente nunca deve ter medo do propósito que Deus coloca na nossa vida. A gente nunca deve ter medo de cumprir e obedecer o Pai, cumprir a vontade do Pai. Eu queria perguntar a você se você já teve algumas dificuldades, se você já teve algum medo no início em que você estava indo para a sua escola, se algum colega de você já falou algumas coisas para você que te chateou, que te deixou magoada quando você ministrava para eles. Bem, já tive muita dificuldade no início. Na verdade, no início sempre é muito duro mesmo, sabe? Em questão de evangelismo. Eu enfrentei essa questão da vergonha, porque antigamente eu não era muito comunicativa com as pessoas, entende? Não conseguia abrir um diálogo com as pessoas. Eu tinha essa dificuldade na minha infância, entende? Na minha pré-adolescência também eu tinha muita dificuldade e tinha até vergonha de conversar. Mas eu até me identifico muito com... É Moisés mesmo, né? Que Moisés, ele era... gaguejava muito, parece, se eu não me engano. Isso. Só que, mesmo assim, Deus enviou ele. E eu tive essa dificuldade de pensar assim, cara, será que eu não vou saber me comunicar com as pessoas? Será se eu vou ter essa dificuldade de expressar os meus pensamentos, de expressar aquilo que eu tô sentindo? Porque, mano, você sabe que é muito difícil, vamos supor, você tá lendo a Bíblia e o Espírito Santo tá ministrando algo no seu coração, você anota tudo mais, só que aí quando vai chegar na hora para você falar e se abrir mesmo, acaba não sabendo que retirar do que você tá sentindo. E eu tinha muito essa questão que eu sentia muito, mas o Espírito Santo disse, deixa que eu vou na frente e eu tô cuidando de você. E sim, já tive muito disso também. Você falou, se algum amigo, né, falou alguma coisa. Na verdade, eu não diria que falou pra mim. Eu acho que é uma questão mesmo de expressar. Porque eu acho... Ó, se eu não me engano, ninguém nunca chegou em mim falando assim, Milena, que trabalho ruim que você tá fazendo e tal. Eu acho que não teve nenhuma pessoa assim ousada a esse ponto. Mas já teve pessoas que indiretamente fizeram isso. Vamos supor, rasgando os cartazes, tipo, rabiscando os cartazes, jogando no lixo o que eu fiz muito esforço, talvez, as minhas amigas fizeram esforço para fazer com muito amor. Só que isso chegou um ponto que o Espírito Santo isso já não me incomodava mais, de ver as pessoas fazendo aquilo. Porque o Espírito Santo sempre me garantiu que não importa se um grupo de pessoas fizerem isso, o que importa é que se uma pessoa já estiver sendo abençoada, já vai ter valido a pena, vamos supor, fiz 1000 panfletos. Se uma pessoa recebeu com carinho, o esforço já vai estar valendo alguma coisa, entende? Amém.
Amém, Milena. Cara, esse texto que eu li, ele é muito poderoso. Fala muitas coisas nesse texto. Eu queria citar mais um versículo, que é quase a mesma coisa que você falou naquela hora. O versículo, ele diz assim, ó, no versículo 16 já. Moisés fala, se não nos acompanhares, o que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? Ou seja, o que eu vejo nesse texto é que a diferença daquele povo era a presença de Deus que eles carregavam. Moisés estava dizendo, se o Senhor não nos acompanhar, quem é que vai nos distinguir dos demais povos? Ou seja, o diferencial deles era a presença de Deus que eles carregavam. Então, esse também deve ser o diferencial na nossa geração. O meu diferencial deve ser a presença de Deus que eu carrego. Para que quando as pessoas olharem para mim, as pessoas enxerguem em mim o Pai. As pessoas enxerguem nas minhas atitudes Jesus. E quando as pessoas enxergarem as minhas atitudes sendo parecidas com Jesus, aquelas pessoas elas vão ser tocadas. Isso. Elas vão ser amadas. Cara, isso é maravilhoso. O nosso diferencial, você que está me escutando, deve ser a presença de Deus que a gente carrega. Amém? Você quer falar mais alguma coisa, Milena, sobre isso? A Jamile fez uma pergunta aqui no comentário. Ela disse assim, eu acho incrível o que você faz na sua escola. O que você me indica para começar a fazer na minha escola? Olha, isso geralmente é muito Espírito Santo que toca no seu coração, sabe? Só que eu vou tirar algumas dicas, assim, que me ajudou bastante. No início, chama algum amigo seu da igreja, alguém que você, não sei, que você sabe que é cristão. Convida essa pessoa para apresentar o projeto que você quer, de levar o amor de Jesus para as pessoas. E vamos supor, para começar, você pode imprimir panfletos ou escrever mesmo em papéis para entregar. Mas, na verdade, eu te indico mesmo imprimir, porque para você escrever para um bocado de gente, assim, demora demais. E você pode, né, entregar para as pessoas panfletos e, vamos supor, você acha alguém que toca violão ou canta mesmo, não precisa ser tocar violão, mas é bom um instrumento acompanhar. Você pede permissão para o seu diretor, pergunta se você pode anunciar Jesus, tipo, apresentar o amor para as pessoas. Não que você vai pregar religião, mas que você vai apresentar uma paternidade e um amor para eles. E se caso ele permitir, no recreio, em 15 minutos, cara, você solta a sua voz e prega o evangelho, sabe? É muito assim, não tem muito segredo. É você realmente se permitir de levar o evangelho. É você dizer sim para Jesus e ele é responsável de fazer o resto, sabe? O resto que eu digo, assim, dele ministrar para as pessoas. Amém. Aqui na nossa cidade, a gente tem um grupo, o nome desse grupo é Geração Zoe. No Instagram tem lá, Geração Zoe, _ SPP, que é SPP é a nossa cidade, São Paulo Potengi. Cara, quando a gente começou, antes do Geração Zoe, eu estudava no IFRN, no Instituto Federal daqui, e eu e uma colega, a gente começou a fazer uns momentos lá no IF, e ia muitas poucas pessoas, mas começou a nascer ali as chamas de nosso coração. E muito tempo depois, uma galera que tinha o mesmo desejo que eu, a gente se juntou e criou Geração Zoe. Hoje aqui na nossa cidade, é uma cidade pequena, 17 mil habitantes só, mas hoje a gente consegue estar em 3 escolas, hoje a gente está no Instituto Federal, numa escola municipal e numa escola estadual. Amém. Esse ano a gente não conseguiu fazer nenhum trabalho na escola esse ano, porque logo no início já parou as aulas por conta da pandemia, mas quando a gente iniciou também teve muitas dificuldades. Tipo, quando eu iniciei no IF, o IF ele é muito distante da minha casa. E para que eu chegasse no IF, eu tinha que ir de pé. E eu saía de 11 horas da minha casa e caminhava 30 minutos até o IF. Mas, cara, valia muito a pena. Você tá ali ministrar apenas para 2, 3 pessoas no início. E hoje eu vejo o quanto Deus ele tem feito na nossa vida. Eu queria muito que hoje aqui comigo tivesse algumas dessas pessoas que trabalham com a gente, mas infelizmente nenhuma pôde estar por conta dos problemas que a gente está enfrentando na nossa cidade.
Mas é isso, cara. A gente deve fazer tudo por amor. A gente deve amar o nosso próximo. A gente deve amar o perdido. Porque foi isso que Jesus fez. Jesus sempre agiu com amor. Jesus sempre nos ensinou a amar. A Bíblia, quando Jesus estava falando com seus discípulos, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse: se vocês querem ser conhecidos como os meus discípulos, vocês devem amar o seu próximo como eu vos amei. Ou seja, para que as pessoas olhem para a gente e reconheçam a gente como um discípulo de Jesus, vai ser necessário a gente amar o nosso próximo como Jesus nos amou. Porque não adianta de nada, mulher, eu falar de